Graça e paz a todos. Estamos mais uma vez com as sementes de fé, e são palavras que têm um objetivo muito importante de frutificar em nossas vidas. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre memórias que curam. Então eu gostaria de usar um texto do livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, alguns versículos. Eu vou ler o primeiro e depois o versículo 21, tá? Diz assim: Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Então, Jeremias está escrevendo as Lamentações por ele ter visto, a destruição de Judá, Jerusalém, os muros sendo derrubados, e ele viu muito sofrimento, porque Jeremias foi quem teve a revelação de que viria sim o cativeiro e o povo deveria abandonar o pecado e voltar a Deus, e não foi isso que os reis fizeram, permaneceram no pecado, e isso gerou uma grande tragédia, e Jeremias viu muito sofrimento. E ele então diz que foi ele que viu a aflição pela vara do furor de Deus. E o versículo 21, ele vai dizer assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. Queria falar um pouquinho sobre a importância de nós termos controle, domínio sobre a nossa memória. Eu li uma vez uma reportagem numa revista científica muito interessante, e essa revista, ela falava, o título era o seguinte: Memória, mude o seu passado e seja feliz. Interessante. Eu comecei a ler um pouquinho, o artigo dizia mais ou menos o seguinte: a conclusão que alguns estudiosos, cientistas chegaram: o futuro é algo inalcançável. Por quê? Porque o futuro sempre está diante de nós. O presente dura muito pouco. Segundo alguns cientistas, o presente dura 3 segundos. O que é o presente? É você ver alguma coisa, gravar aquela imagem e tirou os olhos daquela imagem, aquilo ficou na sua imagem por 3 segundos, essa imagem é emitida para o seu cérebro e vai para um arquivo de memória. Então o presente é algo também que passa rápido. E o passado é o que mais fica fixado em nossas memórias. Então ele diz o seguinte, que a chave de resolvermos as questões das nossas memórias saudáveis é a gente trabalhar nas memórias afetivas, que nós vamos construindo ao longo da vida. Alguns psicólogos, por exemplo, como Paul Fraser e Daniel Kahneman, esse último até foi ganhador de um prêmio Nobel, eles estudaram os impactos das memórias negativas e positivas e qual a influência destas memórias na vida social das pessoas. E eles chegaram a algumas conclusões interessantes. As situações de medo, de pânico, são as que mais se gravam nas memórias. E dentro de uma avaliação de 0 a 10, a pontuação para uma situação de medo teve 9 pontos. Uma situação de tristeza foi um pouquinho menos, 8,9, também uma pontuação alta. E uma pontuação para uma situação de alegria já deu bem mais baixo, deu 7,1. Então significa dizer que as coisas tenebrosas, as coisas que nos trazem medo e terror, são as que mais ficam fixadas em nossas memórias, em detrimento das coisas boas e das lembranças felizes. Bom, conclusão: infelizmente, os episódios drásticos são aqueles que gravam a nossa memória. É simples, basta perguntar: você lembra onde você estava quando as torres de Manhattan caíram? Com certeza você vai lembrar desse fato. E talvez você não lembre do seu aniversário ou do último piquenique que você fez em família. Então essas coisas realmente são bastante impactantes. Imagina uma situação: um homem da antiguidade, imagina lá a época da pré-história, ele precisava atravessar um rio para buscar alimento do outro lado. E ele tentou uma primeira vez e quase se afogou e não dava mais pé, e ele volta, então não consegue atravessar. Passaram-se algumas semanas, alguns meses, ele vê uma outra pessoa, um outro homem, atravessando este rio num outro local, num local que com certeza dava pé e a pessoa conseguia então caminhar.
E ele então começou a pensar, ele não conseguiu, agora essa outra pessoa conseguiu num outro local. Então esse homem começou a reprogramar a sua memória e ele pensou, eu consigo também se eu for naquele lugar. Significa dizer que as memórias ruins ou as memórias drásticas e traumáticas que nós tivemos em nossas vidas, elas podem ser substituídas, podem ser trabalhadas. Por isso que Isaías diz aqui no versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O profeta Jeremias foi o homem que mais sofreu, foi até chamado de profeta chorão. Jeremias, ele viu as aflições, ele viu a destruição, viu crianças, mulheres sofrendo, o povo sendo levado cativo, muitos sendo mortos, ele viu tudo isso, mas Jeremias toma uma decisão, e a gente tem passado por situações tão difíceis, dessa pandemia, reclusão, notícias, quando ouvimos o noticiário, eu já decidi, não estou mais ouvindo notícias nas mídias de televisão. Eu busco as notícias na internet, aquilo que são realmente verdades, e vejo aquilo que... Porque se eu ficar ouvindo as notícias dramáticas e esse ênfase que estão dados sobre o terror e o medo, realmente isso gera um mal-estar muito grande. Nós não estamos isentos destas memórias ruins e dramáticas ficarem gravadas em nossos corações, mas eu queria te convidar a tomar uma postura, para que você tenha uma vida crescente, uma vida de fé, em nome de Jesus. Vamos seguir o conselho de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essa é uma decisão que passa pelo nosso livre-arbítrio, essa decisão passa pelo nosso querer. Nós temos aqui uma escolha e temos que tomar uma atitude. Alguém pode dizer o seguinte, mas essa pandemia está atacando todo mundo, não vai ter mais jeito, todo mundo passa por isso mesmo, o mundo vai caminhando de mal a pior, não tem mais esperança. Muitas pessoas podem falar de coisas assim, e nós podemos ouvir, mas nós temos que voltar a ter esperança, porque a nossa esperança não está nesses governantes, a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está no nosso Deus que nós servimos, amamos e que tem todo o poder e o controle de todas as coisas. Mas Jeremias, ele pôde crer nestas promessas do Senhor. Eu queria te fazer um convite. Traga à memória as coisas que podem trazer alegria, esperança. Lembre dos momentos felizes que você teve com Deus. Lembra do momento quando você recebeu a Jesus. Lembra da sua vida como era sem Jesus e como é agora. Traga à tua memória as experiências que você teve de cura, de restauração, experiência com seus filhos, com seus familiares. Com certeza isso vai trazer esperança e alegria para a tua vida. As memórias ruins, as lembranças ruins, vai isolando isto. Pede a Deus, ora a Deus para que isso caia no esquecimento, para que não tenha efeito essas coisas ruins sobre a tua mente. Em nome de Jesus, traga à memória as coisas que podem trazer esperança. E eu queria te aconselhar, já terminando essa palavra, a você colocar um filtro na sua mente. A Bíblia nos sugere que se eu colocar um bom filtro, ele não vai deixar as coisas ruins passarem. E esse filtro é um conselho do apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo escreve o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude ou se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Então eu tenho com o meu livre-arbítrio como separar, como regular aquilo que eu quero gravar nas minhas memórias. As coisas ruins vamos largando de mão, vamos deixando passar e vamos trazer aquilo que é proveitoso, aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é correto. Nada melhor do que as sementes de fé para a sua vida, para o seu dia a dia. Nada melhor do que a palavra de Deus. Eu tenho falado, eu repito, leia a palavra de Deus de forma sistemática. Eu estou tendo experiências incríveis com a leitura da palavra de Deus. Me propus nesse ano de 2020 ler a Bíblia toda. Temos incentivado a igreja a fazer isso. Faça, ainda dá tempo. Nós estamos nesse período de reclusão, você tem bastante tempo. Não gaste tanto tempo com televisão, com mídias, com outras coisas, mas gaste tempo com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aos Coríntios,
ele diz que nós devemos anular todos os sofismas. Todo sofisma que se levanta à nossa memória, nós temos que anular. O que são sofismas? São enganos, são mentiras, são coisas, são as fake news. Isso são sofismas que nós vamos criando. Em nome de Jesus, deixe cair toda mentira e decida trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Toda vez que vier um pensamento em nossa mente de coisas ruins, lembra do filtro de Filipenses 4:8. Isso é justo, isso é honesto, isso é de boa fama, isso é respeitável, isso é amável, se isso serve de louvor a Deus. Se for, deixo passar. Se não for, eu ali já rechaço, rejeito e lanço fora tudo aquilo que não agrada a Deus. Em nome de Jesus, viva um 2020. Algumas pessoas falam, o ano de 2020 vai ficar gravado nos anais da história. Mas mude essa história. Que não seja, sim, vai ficar gravado o ano dessa pandemia, mas que nós, nessa situação difícil, momentos de aperto, pudemos trazer à memória as coisas que nos trazem esperança. Em nome de Jesus, vamos fazer como Jeremias fez. Apesar do sofrimento, do tempo ruim, nós decidimos ter esse tempo saudável. Amém, queridos? Queria orar com você, colocando esse dia na presença do Senhor, para que Deus nos fortaleça, nos encha de graça e de unção para podermos viver esse evangelho verdadeiro, maravilhoso, pleno e transformador, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar pelo teu amor, pela graça do Senhor que tem sido dispensada a nós, nossos familiares, e pedir, Senhor Deus, que nos ajude a selecionar as coisas que nos trazem esperança. Tudo aquilo que é destrutivo, aquilo que é fake news, aquilo que nos traz tristeza, medo, nós rechaçamos, nós repreendemos. Tira, Senhor Deus, da nossa mente, possamos deixar com aquilo que é bom, as boas notícias, as boas coisas, as promessas do Senhor, as sementes de fé. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajude a termos e a tomarmos essa decisão e nós podermos em todas estas coisas sermos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Pai, assim nós oramos e te agradecemos pelo teu grande amor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe ricamente. Até uma próxima semente. Com certeza, diariamente você vai receber boas palavras das sementes de fé. Deus te abençoe.